Tudo bem, turma? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de trigonometria. Então, seria mais uma parte de recapitular o que vocês viram. Tem algumas coisas sobre que vocês podem ter até analisado na parte de geometria. Mas aqui eu vou falar um pouquinho para vocês. E aí vai ser o capítulo 7 do livro 2 do poliedro, frente 1 ainda. E aí eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre isso. Então, a primeira coisa é sobre o arco. Então, vocês chegaram, acredito que vocês estejam vendo agora a parte de grau, grado e etc. Mas agora eu vou falar um pouco de arco para vocês. E aí, ignorem se estiver um pouquinho diferente. Mas primeiro temos uma circunferência qualquer, aqui é o centro da circunferência, e aí eu coloquei 2 pontos nessa circunferência. Então, a partir desses pontos, eu acabei dividindo, né, essa circunferência em 2 partes denominadas arco. Então, temos este arco aqui e também temos este arco aqui. A nomenclatura, simbolicamente, a gente pode chamar assim, né? Então, o arco. Só que temos um problema. Como temos este arco e esse arco aqui, fica um pouco confuso, porque a gente não sabe se está sendo dito, né? Se está sendo falado sobre este arco ou se está sendo falado sobre este arco maior aqui. Então, uma solução que eu daria para vocês seria marcar um terceiro ponto, tipo, por exemplo, chamar de ponto C, para fazer essa diferenciação do arco maior e do arco maior e do arco menor. Então, aqui, para esse arco maior, a gente poderia fazer assim: o arco de A, C, B. E aí fica muito mais fácil de denominar os dois. Então, nesse quesito também, percebemos que cada um desses arcos vai ser um pouquinho diferente e tem o seu ângulo e etc. Mas é essa parte básica sobre o arco em si. Então, temos aqui uma circunferência e 2 pontos aqui vão ser o arco. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão da circunferência, né, do arco que a gente tem e das medidas que a gente vai ter para ele. Então, sobre este arco aqui, vocês conseguem perceber que eu coloquei 2 círculos e aí temos aqui este arco e este arco aqui. A gente consegue perceber que os dois têm a mesma medida angular, porque a medida angular, que seria qual é o ângulo que faz do centro, né, com o arco, de A', B' é o alfa, e de A e B também vai ser o alfa. Então, eles têm a mesma medida. Só que, quando a gente analisa o comprimento desses arcos, então, o comprimento desse arco, imaginando o comprimento do arco AB, vai ser, eu pego esse arco e estico ele. Então, por exemplo, imaginando que seja alguma coisa parecida com isso, né? Fica um pouquinho maior.
E aí, né, pegamos também o comprimento do arco AB e esticamos ele. Os comprimentos não vão ser os mesmos, porque as circunferências são diferentes. Então, a gente sabe, por essa questão de arco, que a medida angular dessas duas circunferências vai ser a mesma, mas o comprimento de arco de cada uma para essa mesma medida não vai ser o mesmo, porque eu tenho que pegar esse arco, esticar ele para ver o comprimento que a gente consegue encontrar a partir disso. Então, essas são as questões mais básicas, né, sobre os arcos. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão dos arcos. Então, perdão. Aqui temos o... Deixa eu colocar aqui de novo para facilitar. Pronto. Então, aqui temos o nosso grau. Então, o grau, ele é, né, imaginando uma circunferência. Então, temos uma circunferência. O grau de uma circunferência vai ser 1 sobre 360. Então, imaginando que temos um círculo e a gente vai dividir o círculo em 360 pedacinhos diferentes. Então, aqui temos, né, esse exemplinho. Então, cada tracinho vai ser dividido assim, e aí ele vai ser igual a 1 grau. Então, 1 sobre 360 é igual a 1 grau para os nossos círculos, né? Nossas circunferências. E aí, além disso, a gente tem outra divisão dessa circunferência. Então, ela vai poder ser dividida, né? Ou subdividida, esse grau, em minuto. Então, imaginando que a gente pegou, deu um zoom aqui. Ai, cara. Então, temos aqui, imaginando que isso daqui, né, é um zoom bem grande de 1 grau. E aí, a gente diminui, né? Vou colocar em vários pedacinhos. Então, 60 pedacinhos. Então, tá. Imaginando que tem uns 60. E aí, cada um desses pedacinhos, dos 60, vai ser igual a 1 minuto. E aí, isso não tem a ver com o tempo, né? Necessariamente, é mais pela questão da circunferência. E aí, se a gente faz a mesma coisa, então, damos um zoom bem grandão nesse... Eu vou colocar aqui, então, peraí. Nesse 1 minuto... Calma aí que eu vou colocar aqui. Aqui, 1 grau e 1 minuto. Então, fazemos, né, a divisão de 60 também, porque 1 minuto vai ser igual a 60 segundos. Então, imaginando que aqui tem uns 60. E aí, cada pedacinho desse aqui... Então, cada pedacinho desse aqui vai ser igual a 1 segundo. 1 segundo. E aí, a nomenclatura deles é assim. 1 minuto vai ser assim. Ou melhor, um minuto vai ser assim, né? Ou 60 minutos vai ser essa nomenclatura.
E os segundos a gente faz com essa nomenclatura aqui. E aí temos isso, e aí isso daqui vai até ajudar vocês a visualizarem um pouco melhor sobre o grau da circunferência e etc. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de radiano. Um radiano vai ser igual à medida de um arco, cujo comprimento, então, se a gente pega esse arco aqui e estica ele, vai ser igual ao raio da circunferência. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, o que é um radiano? Vocês têm essa medida aqui, ela vai ter que ser igual a essa medida que tá aqui. E aí, a gente tem a questão, né, de que se, por exemplo, aqui o raio for igual a 3 e o comprimento for igual a 3, a gente vai ter um radiano. Então, isso é muito comum. E aí, na mesma questão, a gente tem que o comprimento da circunferência inteira vai ser 2π raio, que é uma coisa que a gente já vai ter sempre. E aí, aqui temos uma relação, então, sabendo que o comprimento de uma circunferência de um raio R vai ser igual a 2πr, a circunferência total, a gente vai poder fazer uma relação com o radianos, com os radianos e com os graus. Então, peraí. Então, 2π rad vai ser igual a 360 graus. Então, sempre que vocês precisarem fazer uma conversão de radiano para grau, grau para radiano, vocês podem utilizar esta relação aqui. Então, essa aqui é a unidade, né, grau. E aí vocês podem fazer, por exemplo, uma regra de 3. E aí eu quero saber qualquer valor. Por exemplo, se eu quero saber como seria, né? Quanto seria 135 graus em radiano. Então, 135 graus para rad. É só eu colocar 2π igual 2π está para 360, assim como x, que é o que a gente não sabe, né? Porque essa é a questão do radiano, está para 135. Então, fazendo aqui a regra de 3, eu tenho que x vai ser igual a... Então, 2 vezes 135... 270 π dividido por 360. E aí, fazendo uma mudança aqui para ficar o menor número possível, vai ser igual a 3π sobre 4 rad. Então, aqui é um modo de vocês descobrirem
essa relação entre os radianos e os graus. E isso é muito, muito importante. Então, é bom vocês terem essa relação aqui decorada, porque é muito comum cair esse tipo de coisa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a parte de ciclo trigonométrico. Então, considerando, né, uma circunferência de raio 1, com o centro na origem de um centro cartesiano, um círculo ou um ciclo trigonométrico, ele vai ser dividido em 4 quadrantes. Então, aqui, para falar dos quadrantes, a gente começa aqui, a origem, e indo no sentido anti-horário, vai ser, então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A gente sempre vai estar nomeando desse modo, os quadrantes. E aí, se a gente for analisar o sinal ou quantos radianos tem no ciclo trigonométrico, se a gente estiver analisando um valor assim, ele vai ser positivo. E se a gente estiver analisando um valor desse sentido, ele vai ser negativo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, então vamos lá, um círculo. Então, opa. E aí, imaginem, né? Porque não vai estar tão reto. Mas aqui fazemos. Então, imaginando aqui. Qual seria, né, a indicação desse A e B? Então, eu posso dizer que o arco de A e B vai ser igual. E aí, sabendo que a circunferência completa tem 2π, e aí metade da circunferência aqui tem π, 1/4 da circunferência vai ter π sobre 2. Então, eu sei que AB é π sobre 2 rad. Agora, se a circunferência... Peraí, deixa eu organizar aqui para vocês. Se a circunferência for igual, que a gente estiver analisando, né? As indicações, né, dos arcos orientados. Se eu estiver analisando então A, B, desse modo, eu sei que A, B, a circunferência de A e B nesse caso, vai ser igual menos π sobre 2 rad. Por conta da sinalização. Então, toda vez que a gente estiver analisando assim, negativo, e assim, positivo. Então, essa era a primeira parte que eu tinha para vocês hoje sobre a questão da trigonometria, alguns conceitos básicos para vocês. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a parte de seno e cosseno, então algumas funções básicas da trigonometria também, para vocês estarem mais de acordo e tudo mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, vocês podem me chamar, alguma coisa que vocês não entenderam. E tchau, tchau, até a nossa próxima aula.